Boa noite, Rio de Janeiro. Boa noite, Brasil. Vamos dar início ao programa Saúde Online. O motivo do programa de hoje tem como dado publicação do DataSUS que o Rio de Janeiro é o estado com o maior número de infarto agudo do miocárdio. Não são dados pequenos, são dados relevantes. Para isso, nós trouxemos grandes nomes da medicina do nosso estado, cirurgiões, hemodinamicistas, clínicos, que irão tirar nossas dúvidas, com certeza modificar alguns conceitos que todos nós temos e esclarecer para a população que nos assiste hoje todas as perguntas que eu tenho certeza que todos gostariam de formular. Doutor Ricardo, nós, como leigos, ficamos muito impacientes no sentido de quando alguém é acometido de um infarto, qual é o médico, qual é o primeiro médico que faz o contato com esse paciente? É o clínico? De uma maneira geral, sem dúvida, é o médico clínico, o médico emergencista, o médico que está na frente do hospital. Ele necessariamente deve ter a capacidade de identificar uma doença coronariana aguda, quer dizer, as queixas principais relacionadas a um paciente possível de ter um evento coronariano, de ter um infarto agudo, de ter uma angina e, consequentemente, hoje em dia, através de exames extremamente acurados, bastante sofisticados, a gente consegue fazer esse diagnóstico de uma maneira bastante rápida e simples quando ele se apresenta de uma maneira, quando o quadro se apresenta de uma forma típica, usual. O grande problema, nos parece, é quando as queixas são frustras e os exames iniciais não são totalmente esclarecedores. Nesse momento, pode ser necessário a presença do cardiologista clínico para ver esse paciente, e aí sim, esse médico, já especialista, vai ter a capacidade, com a sua experiência, de discernir qual o melhor outro método diagnóstico a ser feito, para que, dependendo da gravidade de cada paciente, a gente possa utilizar todo o arsenal terapêutico que nós temos hoje, a fim de tentar diminuir a mortalidade e os riscos dessa doença, que é o infarto agudo do miocárdio, que, se não tratada de maneira correta, pode, sem dúvida, levar à morte. Com relação a esses dados estatísticos que foram mencionados, a gente tem realmente dados do DataSUS 2000-2002 que a doença cardiovascular e cerebrovascular é a maior causa de morte no Brasil. E os dados discrepantes entre Rio e São Paulo se dão principalmente porque esses dados são via pacientes do SUS. E a gente sabe que existe uma diferença muito grande de atendimento desses pacientes do SUS do Rio de Janeiro e os pacientes do SUS de São Paulo. Então, infelizmente, no nosso estado, essa característica de atendimento da população, em termos de hospital público, em termos de atendimento do SUS, ainda é muito deficiente. Então, não tem como comparar esses dados, não tem como a gente se comparar com o estado de São Paulo, baseado só no dado DataSUS 2000, no dado DataSUS 2002. Eu queria fazer uma intervenção aqui eu trabalho com cateterismo cardíaco. A minha especialidade está tremendamente ligada ao tratamento do infarto agudo do miocárdio. O que a gente tem que entender é que esse médico emergencista ele tem que estar num conceito de emergência direcionado para o doente, na realidade o doente de dor no peito, ou seja, as unidades de dor torácica.
vem toda uma discussão e cada lugar tem que se adequar à sua realidade, ao seu mundo real. A Europa tem uma realidade, os Estados Unidos tem outra, São Paulo tem uma, o Rio tem outra. Mas, basicamente, o doente de dor torácica ele tem que ter vamos dizer, uma rota preferencial dentro do hospital, porque às vezes ele fica esperando na cadeira da emergência, esperando quietinho com a dor no peito e alguém que levou uma topada, que está sangrando e passa na frente dele. E esse tempo que é perdido, não colocar esse paciente numa rota preferencial de entrada no hospital, às vezes custa muito caro para o paciente. Então, o fundamento do atendimento ao ataque cardíaco é colocar o paciente de dor torácica nessa rota preferencial de entrada e, basicamente, além desses exames todos sofisticados que o Ricardo colocou, que são importantíssimos, conseguir um eletrocardiograma em 10 minutos nesse paciente. Porque aí o que vai acontecer? Eu vou separar uma população que varia entre 10% a 15% dos pacientes que precisam de um tratamento específico de recanalização ou reabertura de uma artéria que está fechando. Os outros tipos de infarto, os outros tipos de síndrome coronariana aguda, como a gente chama, elas podem esperar um pouquinho. Elas podem esperar por exames mais complexos, elas podem esperar por internação mais demorada, mas aquele pequeno grupo se beneficia muito do eletrocardiograma em 10 minutos, interpretado pelo médico. Aqui no Rio de Janeiro, em especial o grupo do Hospital de Servidores do Estado, tem desenvolvido, não o Hospital de Servidores, mas a Unidade Coronária dos Servidores tem coordenado toda a manipulação desses pacientes que a gente chama com infarto do miocárdio, com supradesnível do segmento ST, ou seja, os doentes que têm a oclusão aguda de uma artéria coronária. Então, esse tipo de paciente se beneficia demais de um tratamento que na Europa é uma angioplastia, com a colocação de uma prótese, uma recanalização mecânica, que nos Estados Unidos esse tratamento já começa a ser questionado por causa da viabilidade logística disso. E aqui no Brasil se beneficia de uma droga que tem uma relação custo-benefício extremamente atraente, que é conhecida como streptokinase, um trombolítico que dilui trombos. Então, as entidades que promovem a saúde pública, primeiro, além de que a gente vai discutir mais tarde do problema da prevenção, a nível de emergência, facilitar a entrada do paciente com suspeita de um ataque cardíaco nessas unidades de dor torácica ou nessas emergências preferenciais que tem essa abordagem para o provável cardiopata que está entrando. Doutor Francisco, quem é o responsável pelo paciente quando da colocação do stent farmacológico ou não farmacológico? Antes de mais nada, eu gostaria de fazer só um ligeiro comentário ao que o João colocou, que eu concordo plenamente, e só acrescentar um dado que, para nós, dentro do estado do Rio de Janeiro, seria uma maior inter-relação dos serviços, sejam eles públicos ou privados, de modo que qualquer tipo de tratamento em que seja considerado ideal para o paciente com infarto seja realmente colocado à disposição. Eu acho que falta muito de inter-relação, de intercomunicação e de uma política de saúde realmente, não vou colocar séria para não dizer que não existe seriedade, mas talvez de outros conceitos de inter-relação que podem facilitar e muito esse tipo de tratamento, que eu acho que é fundamental. A idade que isso acomete pacientes bastante jovens, a gente tem visto isso com a idade laborativa bastante intensa, que se beneficiariam muito de um tratamento em tempo ideal, como é preconizado normalmente dentro de um critério de excelência. Então eu acho que tem que haver uma política maior, de maneira que esses pacientes possam se beneficiar desse tipo de tratamento com mais eficácia. Quanto à colocação do stent, quem é responsável ou não, se é que eu entendi a pergunta, eu acho o seguinte: eu, como hemodinamicista também,
nós temos um conceito de que o hemodinamicista hoje ele tem um papel de grupo. Eu acho que a cardiologia cresceu muito e ela tem hoje o cirurgião, tem o clínico, tem o hemodinamicista, e a decisão não é a decisão do hemodinamicista. Obviamente que no momento agudo, quem está na sala é o hemodinamicista, ele vai decidir o tratamento. Mas a inter-relação entre o cardiologista, o clínico, o cirurgião e o hemodinamicista é que normalmente traçam a conduta do doente, e, obviamente, as facilidades logísticas que vão facilitar uma coisa ou outra. Quanto à colocação de stent, eu acho que o stent farmacológico hoje é uma realidade quase que... se eu pudesse colocar, eu ia colocar em 100% dos pacientes, mas obviamente existe um fator econômico, financeiro, da realidade do país, que temos que procurar alternativas de forma que possamos beneficiar os pacientes. A gente tratava antes com um balão só, depois passamos a tratar com stent. Hoje existe o stent farmacológico e outras opções que precisam ser investigadas e precisam ser tratadas de forma séria e randomizada para saber se dentro da nossa realidade nós podemos aproveitar um custo menor disso, porque realmente o stent farmacológico hoje, no momento atual, para a saúde pública, a nível de DataSUS, de SUS, é uma coisa bastante, não vou dizer distante, porque estão prestes a autorizar isso, né? Mas provavelmente vão autorizar com bastante restrições. Né? Eu acho que essa decisão é uma decisão de conjunto, de momento. Eu acho que essa inter-relação cirurgião, clínico e hemodinamicista, ela pelo menos esse é o nosso conceito. Nós não trabalhamos, quando nós passamos para o clínico, a nossa visão sobre aquele caso, o que nós informamos qual é a possibilidade que nós, como hemodinamicista, podemos oferecer de tratamento àquele paciente. E nós colocamos o que a hemodinâmica pode fazer para aquele paciente. E o clínico vai decidir se aquilo que a hemodinâmica pode fazer para ele está de acordo, ou se outros dados clínicos ou da cirurgia possam ser melhores. O que eu posso dizer para o clínico é o seguinte: eu posso chegar até aqui, posso te oferecer esse ou aquele tratamento. A decisão, obviamente, é do clínico quando isso é possível ser feito. O que determina que um paciente vá para uma sala de hemodinâmica ou para uma sala de cirurgia cardíaca? Talvez o cardiologista deva ser o fiel da balança. Às vezes a facilidade da dilatação, do cateterismo e colocação do stent é maior do que a cirurgia, principalmente na fase aguda. Às vezes o paciente está deitado na mesa, fez um cateterismo, encontrou em situação de urgência uma artéria dita culpada pela isquemia, pelo infarto que está acontecendo. Evidentemente é mais fácil dilatar do que o cirurgião abrir o peito, é mais rápido, o catéter deles chega primeiro e dilata. Hoje é um recurso que veio para ficar e pronto. Em relação a quando operar, depende dessa tríade entre clínico, entre o hemodinamicista e o cirurgião, e é uma consciência médica que tem que ser honesta, voltada sempre ao paciente. Quando que nós operamos? Quando eles encontram uma grande obstrução para o procedimento e um grande problema anatômico, o paciente pode estar instável e há uma artéria difícil de dilatar, que não se consegue o resgate, onde envolve uma situação anatômica difícil, um tronco de coronária grave fechando, ocluindo, até pode tentar salvar, mas às vezes não consegue dilatar o tronco, outras artérias ocluídas, o paciente continua instável. Esse é um paciente que deve ter equipe de cirurgia junto. Aliás, em quase todos esses procedimentos deveria ter. E o paciente vai à cirurgia, que ela ajuda muito, principalmente se tem o que a gente chama de um delta T,
pequeno, menos de 2, menos de 4 horas de início desse evento, a cirurgia consegue um resultado muito bom, muito favorável. Então, esse eu acho que é a ideia principal. Em outras situações, o hemodinamicista dilata a artéria chamada culpada, e se o paciente tem muitas outras lesões, esse paciente é estabilizado, vai para o CTI, é cuidado, sai da fase aguda do infarto e depois é operado. Se ele ficar instável, nós não conseguirmos, os médicos clínicos, cardiologistas, intensivistas, não conseguirem estabilizar o paciente, ou ele volta a ter dor, e já é um paciente sabidamente difícil para se dilatar, colocar vários estentes, esse paciente vai à cirurgia. Então é importante uma equipe conjunta, multidisciplinar, e decidimos isso pensando sempre no paciente. Procurando o seu objeto do desejo, na Robilândia tem tudo sobre aeromodelismo, ferromodelismo, carros e barcos de controle remoto, bonecos, miniaturas e muito mais. Robilândia há 54 anos transformando o seu sonho em realidade. LG Produções, música, variedades, produção de shows e eventos. LG Produções, venha brilhar no rádio e na televisão. Mais uma produção Lelo Guita. Procurando o seu objeto do desejo, na Robilândia tem tudo sobre aeromodelismo, ferromodelismo, carros e barcos de controle remoto, bonecos, miniaturas e muito mais. Robilândia há 54 anos transformando o seu sonho em realidade. Existe um grande medo e um grande pavor hoje da população quando se fala em angioplastia.